No Evangelho de João, capítulo 10, verso 35, o Senhor diz aos judeus que está escrito que a Escritura ela não pode ser anulada. Também em Salmo 138, verso 2, o salmista declara que o Senhor engrandeceu a tua palavra acima de todo o teu nome, ou seja, Deus ele colocou a sua palavra acima do seu nome, mostrando que a palavra é mais importante até mesmo do que o seu próprio nome. O Senhor Jesus também declarou que os céus e a terra passarão, mas a sua palavra não passará. Então, irmãos, fica claro para todos a importância da palavra de Deus, tanto para ele quanto para a vida de seus servos. A palavra ela é tudo, e através da palavra o mundo foi criado, através da palavra tudo veio à existência, e através da palavra veio a salvação para nós. Seria uma grande incoerência e descuido por parte de Deus enviar uma palavra que fosse o fundamento da nossa fé e servisse para nos salvar, mas também permitir que a sua palavra fosse manipulada por qualquer um ou simplesmente adulterada. Por isso eu sempre digo aqui que nem mesmo Satanás tem o poder de mexer na palavra de Deus. Ele não tem autorização para isso. O que ele tem é autorização para distorcer as escrituras, criar seitas, religiões e fazer de tudo para tentar desviar as pessoas da verdade. Mas ele não pode alterar a verdade daquilo que Deus escreveu, daquilo que Deus ordenou que fosse escrito, daquilo que o Senhor falou aos profetas através do seu Espírito Santo. Se ele arrancar a verdade da Bíblia, como ele vai acusar alguém que conhece a verdade? Se a verdade pudesse ser retirada, as pessoas não teriam culpa e Deus, em sua justiça, ele não poderia condenar aqueles que acreditam no que está escrito e seguem aquilo que está escrito. Satanás, ele é o acusador, mas ele só tem autoridade para acusar aqueles que conhecem a verdade. É importante lembrar, irmãos, que Satanás, ele tentou Jesus no deserto usando a própria palavra de Deus. Porém, Jesus, ele também o rebateu com a própria palavra. Mas tem um detalhe, Satanás, ele não mudou a palavra de Deus ao tentar Cristo, ele apenas a usou para tentá-lo. A palavra de Deus, ela é imutável, inerrante e infalível. A única coisa que Deus não permite que Satanás mexa é na sua palavra. Ele até tenta cercá-la de várias maneiras, criando situações para desviar as pessoas da verdade. Ele cria falsas doutrinas, falsos ensinamentos e usa pessoas de má fé para profanar as escrituras, pregando heresias, mas ele não pode mexer, adulterar ou transformar a palavra do Criador. Se fosse fácil assim, o diabo nem estaria presente na Bíblia e as escrituras não nos advertiria contra o anticristo e o sinal da besta. Ele faria de tudo para que as pessoas soubessem dele o mínimo possível ou quase nada. Eu tenho visto muita confusão nos últimos tempos com pessoas alegando que a palavra de Deus foi adulterada. Porém, irmãos, nós devemos entender que independentemente disso, ainda que a palavra tenha passado por algumas traduções, atualizações e correções, mas a sua essência e o significado são os mesmos. Eu já li várias versões da Bíblia, inclusive a das Testemunhas de Jeová, que é bastante modificada, mas se você lê com os olhos espirituais, você consegue perceber a mesma essência, o mesmo contexto, mesmo que um versículo ou outro seja alterado. Quando você compreende o contexto, o entendimento é o mesmo. Não importa, o Espírito Santo ele se encarrega de nos trazer exatamente aquilo que o Pai deseja e aquilo que buscamos. Se você busca a verdade nas Escrituras, Deus ele vai te mostrar a verdade. Agora tem gente que quer se enganar. Leia o texto claro e objetivo e distorce o que o texto diz, principalmente se o texto lido não estiver apoiando o engano com que essa pessoa foi doutrinada em sua denominação religiosa. Então, essas pessoas, esse tipo de cristão que está acostumado a acreditar apenas no que ouve e não no que lê e não naquilo que a palavra mostra, infelizmente não tem jeito. Mas a palavra está aí, do jeito que deveria estar. Deus ele zelou por sua palavra e continuará zelando até o fim. Satanás não tem o poder de mexer porque Deus é justo. Se ele permitisse, não seria justo condenar as pessoas que acreditam em uma mentira que foi colocada ali por Satanás no lugar da verdade. E como Deus acusaria então essas pessoas? Elas conheciam a verdade na qual não tiveram culpa de acreditar. Deus ele é o responsável por sua palavra, ele zela por ela. Não somos nós que temos que ter cuidado com a Bíblia que lemos. Toda a Bíblia contém a palavra de Deus e ele é o responsável por zelar dela. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Aqui o Senhor garante que vela pela sua palavra para cumpri-la. A palavra velar significa vigiar, cuidar, ou seja, o Senhor ele não dorme. Através do Espírito Santo ele tem cuidado da sua palavra ao longo dos séculos para que tudo que esteja escrito tenha o seu total cumprimento.
As pessoas mais enganadas são aquelas que pensam que a Bíblia está mudada e vão em busca de outros estudos e doutrinas fora da Bíblia, e esses sim correm o risco de caírem em um profundo abismo de mentiras e de engano. Veja o que o apóstolo Paulo diz a esse respeito. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim eu faço agora. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Vejam, irmãos, que nessas passagens o apóstolo Paulo ele exorta os irmãos que muitos se desviariam no caso da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, porque muitas doutrinas de homens e demônios de lá para cá foram enxertadas no meio da igreja, do povo de Deus. Muitas heresias e falsos ensinamentos estão sendo infiltrados no meio da igreja, que é o povo de Deus, porém a palavra de Deus ela continua a mesma, imutável, inerrante e infalível. O problema é que a grande parte dos cristãos estão dando mais ouvidos a essas doutrinas de homens e demônios do que às sagradas escrituras. Como vemos, se houvesse alguma possibilidade do diabo mudar as escrituras sagradas, o apóstolo Paulo não tinha dito essas palavras. A nossa responsabilidade, irmãos, é meditar nas escrituras em espírito e em verdade, buscar sabedoria e discernimento do Espírito Santo de Deus, mas a palavra quem cuida é o Senhor, é Deus quem vela por ela, entenderam, irmãos? Por isso, irmãos, é importante conhecer a verdade que liberta e prepara os eleitos do Senhor contra todo o engano que o sistema religioso coloca sobre o povo de Deus. Eu vou ficando por aqui e peço a todos vocês que deem aquela força aqui no canal, deixando o seu joinha e compartilhando o vídeo. Assim você ajuda mais pessoas a não serem enganadas e nem se desviarem da única verdade que prepara e liberta, que é a palavra de Deus. Fora dela, não há outra. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, é só clicar abaixo do vídeo em inscrever-se e ativar o sininho ao lado, e depois clicar em todas. Prontinho, você já está inscrito e não vai perder nenhum conteúdo postado aqui. E o melhor disso tudo é que você não paga nada para ter acesso ao conteúdo desse canal. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o próximo vídeo.